Olá, chegou a hora de mais um dia do estudo bíblico. É um privilégio realmente estarmos reunidos aqui para estudarmos, né, mais um tema da palavra do Senhor. E hoje nós estamos no 18º estudo. Nós, né, o estudo completo são 20 temas e nós já estamos no 18º. Então, nós precisamos render graças mesmo a Deus por essa oportunidade que nós temos desse grupo, né, estar aqui reunidos todas as terça e quinta para aprender, para realmente fortalecer a nossa fé, para a gente se colocar à disposição do Senhor, né? E que mais esse tema, então, ele né, tome o seu espaço no nosso coração e que a gente guarde realmente tudo que a gente tem aprendido até aqui. E agradecemos sempre ao pastor Nilson Caetano por estar né, com esse carinho todo, né, 2 vezes na semana com a gente aqui. Então, assim, gratidão mesmo a Deus por tudo, por ter essa oportunidade, por ter esse canal e por ter vocês aqui, né? A gente formamos uma pequena família aqui, estruturados na palavra do Senhor, e isso é muito bom. Que bom que você escolheu estar aqui hoje, então seja bem-vindo a mais uma programação do Projeto Restaura, dentro da Missão Caleb, né? Isso é muito bom, a gente viver a missão, e principalmente nessa questão do estudo bíblico que nós temos desenvolvido até aqui. Então, a gratidão a Deus, né, por a gente ter esse espaço e ter esse momento. Vamos ouvir agora o nosso hino Restaura. Olá, tudo bem? Chega mais perto! Estamos iniciando mais um tema maravilhoso dessa série tão incrível que está sendo uma bênção para todos nós. Tá gostando? Eu imagino que sim, eu estou, com certeza você também está. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso tema de hoje. Eu tenho certeza que você está acompanhado do seu professor ou da sua professora de Bíblia, né, que está ajudando você. E essa pessoa que está te ajudando forma comigo uma dupla missionária. Então a gente vai interagindo, eu daqui, ela daí, você também, e juntos vamos crescendo no conhecimento da palavra de Deus. E para dar início a esse tema, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento de estudo bíblico. Abençoa esta pessoa, abençoa esse
pequeno grupo, essa classe bíblica, essa família, essa igreja também. Entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu tenho uma história bastante curiosa para te contar. O nome dele era Alex Haley. E esse Alex passou mais de uma década procurando por suas origens, por suas raízes, por sua família. E ele fez isso em 3 continentes. Ou seja, foi uma busca realmente muito grande e muito demorada. E ele começou então a montar o quebra-cabeça e a fazer tipo de uma costura dos retalhos da história da sua própria família através dos séculos. E foi aí, de boca em boca, de pessoa em pessoa, de país em país, de continente em continente, por meio de registros e até de censo, então ele conseguiu montar o quebra-cabeça, conseguiu buscar detalhes, informações importantes. E com o tempo, ele descobriu simplesmente a sua história, as suas origens, as suas raízes. Isso aconteceu no ano de 1767. Foi quando então ele descobriu que nesse ano um dos seus ancestrais foi sequestrado. Houve o sequestro no rio Gâmbia, na África. E aí então essa pessoa foi transportada por um navio. E esse transporte de navio o levou até a cidade de Anápolis, em Maryland, nos Estados Unidos. E em 1768, ele foi vendido como escravo para John Waller, na cidade de Richmond, na Virgínia, Estados Unidos. E a história dessa busca, incessante busca, por esse Alex, fez com que milhões de outras pessoas passassem a buscar a sua própria identidade, a sua própria origem, as suas raízes. E estudos genealógicos tornaram-se mais populares a partir dessa busca. Ou seja, a atitude de Alex despertou muita gente no mundo inteiro para fazer essas buscas das suas origens. E até hoje, pela internet, pelo rádio, pela televisão, por outros meios, as pessoas estão tentando muitas vezes buscar suas origens, reconstruir a sua história. E isso realmente aconteceu e tornou-se uma inspiração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quais são suas raízes? Quais são suas origens? Qual é a sua verdadeira identidade? De onde você veio? E para onde você vai? O que a Bíblia fala sobre isso? Você nasceu nesse mundo por acaso? Você tem uma pátria? Você tem uma herança? Você acredita que você veio aqui com um propósito? Muitas pessoas questionam tudo isso. Mas hoje, você vai saber alguma coisa na Bíblia que vai abrir teu entendimento, teu horizonte, para você saber a sua verdadeira origem, as suas raízes e os planos que Deus tem para a sua vida. Bem, vamos lá, né, para mais um estudo. Neste momento, eu convido o pastor Nilson. Que Deus te abençoe, pastor, que ele continue te usando, que ele te habilite para estar passando a palavra para a gente neste momento. Seja bem-vindo, pastor. Amém, amém. Boa tarde, aliás, boa noite, Miriam. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É bom estarmos juntos aqui mais uma vez para esse estudo, Jesus Restaurador de Vidas, né? Nós temos mergulhado cada semana mais e mais na palavra de Deus. E hoje o tema é Jesus e o dom de profecia. É um tema realmente fantástico, é um dos temas pilares das Escrituras Sagradas que nós precisamos entender bem para que a gente possa ter a nossa fé cada vez mais alicerçada na rocha que é Jesus Cristo. Privilégio, né? 18º tema já, estamos juntos já há tanto tempo e eu tenho a impressão que passou muito rápido, porque tem sido muito agradáveis esses momentos aqui com vocês, eu tenho crescido, tenho aprendido também, e tem sido bom compartilhar um pedacinho do nosso tempo na semana aí com essa classe bíblica muito especial.
Um abraço aí para Flávia, né? Sempre envolvida aí na Missão Caleb. Estou acompanhando os vídeos da Flávia. Às vezes ela entra ao vivo ali no Instagram também, com alguns projetos. Deus abençoe a Flávia, a Emanuele também, Miriam, a Irma, né? Irmã Maria Pinhal, sempre participando com a gente. Maria Ventrelha, olha a Sara aí também, concentrada já no estudo que a gente vai começar. Manu, irmã Maria Deodete, né? A Carol, Carolina, Sandra, Neide, a Marina, a Késia, a Líria também. Enfim, esse grupo de missionários, missionárias especiais aí, que Deus tem usado de maneira muito importante para serem representantes desse reino. Bom, então nós vamos estudar um pouquinho sobre o dom de profecia, e eu acredito que esse tema ele é fundamental para que a gente possa entender tudo que a Bíblia fala, especialmente assim, a base principal do que a Bíblia fala sobre esse pilar da fé cristã, que é o dom profético, tá bom? Então, vou distribuir aqui os textos bíblicos para que vocês possam participar e assim a gente vai poder explorar melhor o tema, tá bom? Então, vamos aqui, ó. O primeiro texto bíblico é João 1,45. Vou pedir para a Flávia ficar com esse texto, tá bom, Flávia? João 1,45. O Evangelho, né? Evangelho de João. Aí a Miriam vai ficar aqui com o texto de Amós 3, verso 7. Amós 3, verso 7. Tá? Emanuele vai ficar aí com Números 12, verso 6. 12, verso 6. Ok? Aí a Irma vai ficar com Oséias 12, 13. Tá bom? Oséias 12, 13. E, deixa eu ver quem. Maria Pinhal, a irmã Maria Pinhal vai ficar com Apocalipse 12, 17. Esse texto é bem conhecido também, né? Apocalipse 12, 17. Irmã Maria Ventrelha, irmã Maria vai ficar com Apocalipse 19, verso 10. Tá bom? 19, 10. A Sara vai ficar aí com Apocalipse 19, aliás, Sara vai ficar com Efésios 4, verso 8 até o verso 16, tá bom? Efésios 4, verso 8 ao verso 16. Ok? A Manu, eu acho que é a Manuela, né? Ela está em dois celulares aqui. Irmã Maria Deodete vai ficar com Mateus 24, 24. Ok? Mateus 24, 24. A Carol, né, Carolina, vai ficar aqui com 1 João 4, verso 1 e verso 2. 1 João 4, verso 1 e verso 2. Carolina. A Sandra, não sei se a Sandra vai poder falar, a câmera está fechada aqui, mas vou passar aqui para a Sandra, se você não puder, você avisa. Sandra. Mateus 7, 15 e 16. É o verso da Sandra. A Flávia está anotando aqui no bate-papo os textos para a gente não esquecer. Neide Canhete. Qual é o da Sandra, pastor? A Sandra é Mateus 7, verso 15 e 16. Mateus 7, 15 e 16. Aí a Neide é Isaías 8, 19 e 20. Isaías 8, 19 e 20. Marina Souza. A Marina vai ler para a gente aqui, ó, Deuteronômio 18, 21 e 22. Tá bom? Deuteronômio 18, 21 e 22. Aí, mais dois versos, a Késia. Késia vai ler para a gente Juízes 4, 4. Juízes 4, 4. E a Alíria. Alíria, Lucas 2, verso 36. 2, verso 36. E Daniela vai ler para a gente 2 Crônicas 20, 20, último verso. 2 Crônicas 20, 20, a Dani vai ler para nós aí, fechando nossa viagem pelas Escrituras Sagradas dessa tarde.
Pessoal, então vamos lá. Convido vocês para que a gente possa fazer uma oração, mais uma vez pedindo a direção do Senhor, tá bom? Pai eterno e nosso bom Deus, obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia que se estende sobre nós, pelo privilégio que temos de termos a liberdade de abrirmos a tua palavra agora para nos alimentarmos dela, e queremos que o Senhor nos use como sal, como luz, para iluminarmos a vida das pessoas, para darmos sabor, tempero à vida das pessoas por meio da tua palavra. Abençoa agora que vamos estudá-la, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho sobre o dom de profecias, e é incrível como tem pessoas no mundo, e são milhões de pessoas, que elas não saem para suas atividades semanais, para suas atividades do dia, sem verificarem o horóscopo, as cartas, os tarôs, toda essa questão de previsão do futuro, os signos. Então, tem gente que se baseia exatamente nisso para tomar decisões na vida. Porém, a Bíblia é o guia mais infalível de todos. E a Bíblia Sagrada possui uma orientação profética que nos dá segurança com relação ao presente e uma projeção segura com relação ao futuro. Então, Deus já deixou revelado em sua palavra exatamente temas fundamentais e o essencial para que a gente possa saber com relação ao futuro. De maneira que o cristão que conhece a palavra de Deus e que conhece as profecias, ele olha para o futuro e ele não olha com medo, com desespero. Ele olha para o futuro com esperança, porque ele sabe que o melhor de Deus ainda está por vir. Então, quando a gente vê pandemia acontecendo, quando a gente vê tanta crise no mundo acontecendo, a gente sabe que são momentos difíceis que a humanidade vai navegar, momentos difíceis mais ainda virão pela frente, só que nós sabemos que a melhor notícia de todas ainda está por vir. Jesus voltará em breve. Então, o cristão, quando ele olha pelas lentes proféticas, ele não tem medo do futuro, pelo contrário, ele ergue a cabeça sabendo que a redenção se aproxima. E nós vamos entender um pouquinho hoje sobre essa base do estudo das profecias. Olha, a respeito de quem Moisés escreveu, a respeito de quem Moisés e os profetas escreveram. João 1,45. Vamos ver a respeito de quem esses profetas escreveram. João 1,45, né? Isso, Flávia. Felipe achou Natanael, e disse-lhe, havendo achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Muito bom, Flávia. Então, perceba aí, uma coisa que eu gosto de destacar muito, pessoal, é o seguinte. Aqui, além de estarmos nos alimentando da palavra, também funciona como uma espécie de treinamento para a gente poder dar estudos bíblicos para outras pessoas. Não é isso? Essa é a proposta desse estudo. Então, perceba que a Bíblia é muito simples. Filipe aí está falando de Jesus de Nazaré, a respeito de quem Moisés e os profetas escreveram. Foi sobre Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Na mente dos discípulos estava muito claro quem era o personagem central da Bíblia toda. Quem era a fonte de inspiração dos salmos, dos profetas menores e maiores lá do Antigo Testamento, dos patriarcas. A fonte de inspiração era Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Então, Jesus está em toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, antes da encarnação e depois da sua encarnação. Então, perceba que a Bíblia é muito simples, a gente não precisa complicar, não. Filipe está falando que os profetas escreveram sobre Jesus. Está claro, ok? Antes de realizar, então, a sua grande obra, ou suas obras na terra, o que ele faz por nós, né? Amós 3, verso 7, Miriam. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Uau! Então, Miriam, responde para a gente, o que que Deus faz nessa terra? Ou seja, ele não faz sem antes fazer o quê? O que que a Bíblia está dizendo aí? Ele você revela, ele revela Ele seus planos. Uau, muito bom. Vocês percebem que a Bíblia é muito, muito clara, né? Então, Deus não faz nada sem antes revelar os seus planos. E como que ele revela os seus planos? Por meio dos seus servos, os profetas. Tá bom? Então, isso aqui já quero deixar um ponto muito fundamental para todos nós. Deus tem seus planos revelados por meio dos profetas, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas o dom de profecia é um dom que acompanharia a Igreja de Deus até a volta de Jesus.
esse é um dom do Espírito Santo também. Então, já para ficar bem claro, o dom de profecia é um dom operante ou atuante na igreja antes da volta de Jesus. Eu estou falando com muita ênfase porque alguns cristãos evangélicos, eles dizem que, na verdade, não, que não existe essa questão do dom de profecias, que já passou, que foi só para um tempo específico do passado, que não existe mais essa manifestação hoje. Em especial quando eles tentam criticar o dom profético que apareceu na vida e no ministério de Ellen G. White. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso, tá bom? Então vamos lá. De que modo Deus revela a sua mensagem aos profetas? Números 12, 6. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Uau, Manu, então, qual foi o instrumento que Deus utilizou para se comunicar com os profetas aí? A Bíblia deixou claro, né? Sim, através dos sonhos, né? Ou visões. Muito bom, muito bom. Através dos sonhos e visões. Então, a Bíblia é muito simples e muito direta ao ponto. Deus se revela aos seus servos os profetas por meio de sonhos, por meio de visões. Então, a gente vai lá no Antigo Testamento, está lá Jeremias, está lá Daniel, os profetas recebendo visões ou sonhos. Vamos no Novo Testamento do mesmo jeito. E nós vamos no ministério profético de Ellen G. White do mesmo jeito também. Então, a gente precisa analisar essas características aí, sonhos e visões. Agora, qual o propósito de Deus ao chamar os profetas? Oséias 12, 13. Deus chama os profetas, mas ele tem um propósito ao chamá-los. Qual é? Maria Pinhal. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e, por um profeta, foi ele guardado. Oséias 12, 13, irmã? É. 12, 13. A senhora poderia repetir, por gentileza, que acabou cortando aqui para mim. Repetir? Isso, Oséias 12, 13. Tá. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e, por um profeta, foi ele guardado. Ah, ok. Então, veja, por meio de um profeta fez subir Israel do Egito, e por meio desses profetas o povo foi guardado. Então, é interessante, o propósito de Deus é chamar os profetas, além de orientar o povo, além de dar uma orientação, ser um canal entre Deus e o povo, era guardar o povo, proteger o povo por meio das revelações do Senhor. Agora, quais são as duas características principais que destacam a igreja verdadeira, que tem a ver com esse assunto também do dom de profecia, né? Apocalipse 12, 7. 12, 7. Quem esqueceu aqui a sequência, está aqui nos comentários, a Flávia anotou tudinho. Tá bom? 12, 7, a irmã Maria Pinhal. É, 12, 17. Isso, 12 e 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Muito bom. Obrigado, irmã Maria Pinhal. Excelente. Esse texto aí, ele é um texto muito importante, vocês já sabem disso, mas só para enfatizar um pouquinho mais, que destaca de maneira muito clara essa questão da ira do dragão contra a igreja. Satanás está irado contra a igreja, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E o Apocalipse 19, 10 diz o que é o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, 10. Então, vamos ouvir a leitura agora. Irmã Maria. É 19, 10, né, pastor? Então, Isso. Momento, não estou enxergando muito bem aqui, 9, 10. Eu lancei-me a seus pés para
a adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal. Estou certo, pastor? 19:10, né? Sim. É esse mesmo, pode ler. Tá bom. Olha, não faças tal. Só teu conservo de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adorar a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ah, muito bom. É esse mesmo. Então, aqui, responde claramente, né? João ficou tão impactado diante da revelação do anjo que ele quis adorar o anjo. Aí o anjo disse assim, não adore a mim, não. Eu sou apenas um conservo, eu sou apenas um servo. Adora a Deus. Então, aqui o anjo já ensina que só a Deus só devemos adorar a Deus. Um outro ponto importante é que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, o dragão, o Satanás, está irado contra uma igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, ou seja, é uma igreja que tem sua base, sua origem no dom profético também, que tem o dom profético como parte de sua identidade. Então, a gente percebe que a igreja adventista do sétimo dia, ela se encaixa exatamente nesse perfil aí de Apocalipse 12:17, de uma igreja que procura obedecer os mandamentos de Deus, ensinar os mandamentos de Deus e também que tem o dom de profecia como base de sua identidade. Pessoal, isso aqui é muito importante porque quando um povo perde a sua identidade, ele perde tudo. E a nossa identidade é uma identidade bíblica, profética. Precisamos, pela graça do Senhor, não nos envaidecer desse privilégio, porque o conhecimento traz a nós responsabilidades para a gente poder compartilhar o evangelho, né? Então, vamos lá. Um dos dons espirituais é o dom de profecia. Nós vamos ler agora Efésios capítulo 4, verso 8 até o verso 16. Esse é um texto muito importante que vai ser lido agora, tá bom? É a irmã Sara. Eu acho que o microfone está desligado. Pode ligar aqui o microfone, irmã Sara. Ok. Desculpa. Tranquilo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, e a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a junta operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Excelente, excelente, irmã Sara. Muito obrigado. Esse texto de Efésios, ele é maravilhoso, porque ele apresenta exatamente aqui os dons espirituais em sua plenitude, né? Como que o Espírito Santo distribui aí os dons, né? Um dos dons espirituais que a gente vê aqui no verso 8, exatamente, no verso 11, é o dom de profecia, que é o que nós estamos interessados agora no tema de hoje. O dom de profecia é dado para a edificação do corpo de Cristo.
para a edificação da igreja, né? É só para isso que serve o dom de profecia, para edificar, para orientar a igreja, para nos dar um norte, para a gente ter segurança com relação à direção de Deus, como que Deus conduziu no passado, a maneira como Deus nos conduz hoje e um futuro com segurança e esperança. Então, aí está o texto bíblico, né? Para que serve o dom de profecia, quem escolhe os profetas, no caso que nós vimos, né? É Deus mesmo que escolhe, né? O Espírito Santo ali escolhe uns para evangelistas, outros para doutores. Tem gente que tem, interessante, tem gente que tem o dom maravilhoso de ser um acadêmico, de ser um doutor, de ensinar as coisas complexas da Bíblia. Mas se colocar essa mesma pessoa, por exemplo, para fazer um evangelismo público, ele já não vai conseguir, porque o dom dele é o dom de ensino, de ensinar ali por meio da sala de aula, por exemplo. Mas se colocar ele para ser um evangelista, ele já não vai ter, talvez, esse dom. Então, cada um dentro da sua área de atuação, cada um dentro do seu dom, edificando o corpo de Cristo. Agora, o que Jesus disse que haveria nos últimos dias da história? Aí, Mateus 24, vai trazer essa resposta, porque o capítulo inteiro é maravilhoso, capítulo 24 de Mateus. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Uau, excelente. Então, aí está uma advertência muito importante da Bíblia para os nossos dias. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, grandes sinais e prodígios. Irmãos, não se surpreendam com sinais e prodígios que acontecem nas igrejas espalhadas ao redor do mundo, porque esses sinais e prodígios é com o objetivo de enganar os servos e servas sinceras de Deus que estão espalhadas nas diversas denominações mundo afora. Algumas pessoas criticam a nossa igreja e dizem, não, mas nessa igreja não tem sinais, não tem prodígios, não tem maravilhas. Com certeza tem, mas não dessa maneira, como nós vemos acontecer muitas vezes de forma fraudada por aí, fraudulenta, ou às vezes até o inimigo se aproveita de circunstâncias assim para poder enganar as pessoas. Então, fiquem atentos com falsos cristos, já existem por aí, falsos profetas, eu até sigo, não se escandalizem, mas eu tenho pregado todos os dias mensagens lá numa rede social chamada TikTok, e eu transmito lá para o Instagram também. Algumas de vocês me seguem lá no Instagram, e vocês veem os vídeos que eu tenho postado, e no Facebook também. E eu vi que um falso Cristo chamado Henri Cristo está lá no TikTok também, olha só. É uma rede social para as novas gerações, mas os falsos profetas estão lá pregando. Então, eu estou lá como pastor adventista pregando todo dia para as novas gerações na rede social que mais cresce no mundo. Inclusive, ontem, Flávio, eu fiz um vídeo sobre as 2.300 tardes e manhãs. Ontem, meia-noite, eu postei esse vídeo lá. Ele foi programado para entrar. Hoje de manhã, esse vídeo já estava com 6.000 visualizações. Ou seja, pessoal, eu fico tendo a impressão que na madrugada o povo não dorme, o pessoal fica na internet assistindo. E uma hora dessa aparecem um vídeos desse. E eu fiz esse vídeo exatamente falando sobre as 2.300 tardes e manhãs, o juízo, né, a profecia e tudo que é um pilar da nossa identidade profética. E estamos lá pregando, onde tem falso Cristo pregando, a gente tem que pregar também o Evangelho de Deus. Tá bom? Então vamos lá. Descobrimos aqui, então, devemos ficar atentos aos enganos, né? Agora, quais são as características de um profeta verdadeiro? Pessoal, isso aqui é fundamental. Primeira característica, 1 João 4, verso 1 e 2. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Uau, muito bom. Primeira característica, então, o profeta verdadeiro precisa confessar Jesus Cristo, confessar que Jesus Cristo veio em carne. A encarnação de Jesus. Precisa acreditar que Jesus se fez carne para poder salvar a humanidade. Primeira característica.
Segunda característica, Mateus 7, 15 e 16. É a Sandra, né? Abre o áudio aqui para a gente, Sandra, por gentileza. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Ok, olha outra característica importante. O profeta verdadeiro produz bons frutos. Pelos seus frutos o conhecereis. Vamos analisar o fruto da vida da pessoa que se diz profeta. Qual o legado que ela tem deixado para o mundo? O que essa pessoa tem transmitido? São coisas boas, com base na palavra de Deus, ou não? Bom, terceira característica, Isaías 8, 19 e 20. Neide. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Uau, fantástico, fantástico esse texto. A lei e ao testemunho. Quando fala lei aí, está falando exatamente do código moral de Deus. A lei e ao testemunho. Se não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Então, o profeta verdadeiro, ele não vai negar que existe um código moral para nortear o comportamento do ser humano, que é a lei de Deus e o testemunho. Então, o profeta verdadeiro não nega a validade dos mandamentos do Senhor, ok? Quarta característica, Deuteronômio 18, 21 e 22. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumpriu, nem sucedeu assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Ok, olha só. De maneira muito clara e direta, essa característica diz que o profeta verdadeiro, quando ele profetiza algo, a palavra que ele falou tem que se cumprir. Porque se não se cumprir, ele é um falso profeta. Muito simples. Tudo que esse profeta falou em nome de Deus tem que se cumprir. Tanto é que naquela época do Antigo Testamento, se alguém se dissesse profeta e falasse uma coisa que não se cumpriu, então essa pessoa era banida, ela era punida, né? O diabo, sabendo mesmo assim de tudo isso, ainda pode fingir... Ah, tem uma pergunta. O diabo, sabendo de tudo isso, ainda assim não pode fingir de profeta verdadeiro? Ah, interessante. Ó. Interessante, a Bíblia diz que o diabo ele tem a capacidade de se transformar até mesmo num anjo de luz para enganar as pessoas. Então, ele faz até com que os seus ministros se transformem em ministros de justiça, aí, entre aspas, para poder enganar. Então, ele vai se revestir vamos dizer assim, de um manto de verdade, ele vai falar ali, vamos dizer, 99% de verdade, mas vai ter um detalhezinho que, se a pessoa não estiver atenta, ela vai ser enganada. Então, de fato, ele pode até se disfarçar de um profeta verdadeiro para ganhar a confiança das pessoas, mas depois ele entra com uma mensagem falsa. Então, isso aí é muito perigoso. Agora, só para a gente fechar aqui o estudo, Deus também chamou mulheres para serem profetisas, será? Vamos ver na Bíblia. Juízes 4, verso 4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ah, então chamou mulheres, né? Existe espaço para as mulheres em todos os setores da igreja de Deus, porque as mulheres têm muitos dons, muitos talentos, e Deus tem usado as mulheres para serem uma bênção para o mundo. Então, veja, no ministério profético também, biblicamente, tem espaço para mulheres. Lucas 2:36. Quem pode ler para nós aí? Quem ficou? Fui eu, pastor.
E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido sem virgindade. Muito bom. Profetisa Ana. Então, vocês percebem que no ministério do Senhor tem espaço para mulheres serem profetas também, seja ela jovem ou seja ela de idade, como essa profetisa Ana. Tem as 4 filhas de Filipe lá no Novo Testamento, que eram profetisas também. Elas eram profetisas, mas olha que interessante, Alíria. Essas filhas de Filipe, elas não têm livros escritos na Bíblia. Elas não deixaram nenhum livro escrito na Bíblia, mas mesmo assim, mesmo elas não tendo deixado nada registrado, vamos dizer, na Bíblia, Deus as usou como profetas. Então, não necessariamente, para a pessoa ser profeta, ela precisa ter um livro registrado na Bíblia Sagrada, na história da Bíblia. Deus usou pessoas que foram pessoas anônimas, mas Deus usou todos os tipos de pessoas. Pessoal, último verso para a gente finalizar aqui, quem vai ler para a gente é a Dani, 2 Crônicas 20:20. É um segredo, né, para a nossa segurança e prosperidade. Pela manhã cedo, se levantaram. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Muito bom. Então está aí o conselho. Para a gente estar seguros e prosperarmos, crer no Senhor nosso Deus e crermos nos profetas do Senhor. Olha que importante, pessoal. Então, só para a gente finalizar aqui, fazendo um resumo da sinopse, da síntese, da conclusão de tudo que a gente leu aqui, ó. Na tela, então, características de um profeta verdadeiro. Aceita a encarnação de Jesus. Verdadeiro ou falso? Aqui, ó, verdadeiro. Ele aceita a encarnação de Jesus. Segundo lugar, produz fruto de justiça. Verdadeiro. O profeta verdadeiro, as profecias que ele fala se cumprem, né? O cumprimento de suas profecias precisa se cumprir. O profeta verdadeiro fala em conformidade com a Bíblia e com a lei de Deus. Ele não pode fugir disso. E o profeta verdadeiro, as suas visões são acompanhadas de fenômenos físicos. O livro de Daniel diz que Daniel, ele tinha fenômenos físicos que o acompanhavam. O profeta, quando ele estava em visão, ele ficava sem respirar, ele tinha uma força que não era uma força natural dele. Então, ele tinha algumas características físicas que demonstravam que ele estava ali possuído pelo Espírito do Senhor, Deus. Assim como uma pessoa possuída pelo diabo, ela tem características físicas diferentes. O diabo sempre tenta imitar ou fazer uma contrafação da verdade. Se quem está recebendo a visão do Senhor, possuído pelo Espírito Santo, tem algumas características físicas diferenciadas, o diabo imitou também, fez algo, só que muito mais terrível, né? E a gente sabe como é que funciona isso. Agora, como eu falei para vocês aqui, ó, algumas profetas mulheres na Bíblia, né? Profetisas, vamos dizer assim. Tem a Miriam, em Êxodo 15:20, tem a Débora, aqui em Juízes 4:4, tem a profetisa Ana, né? Aqui em Lucas 2:36, e as 4 filhas de Filipe que eu falei para vocês. Ó. Então, Deus usou mulheres mais jovens, Deus usou adolescentes, Deus usou mulheres mais experientes, ou seja, na obra de Deus e no reino de Deus tem espaço para todas as pessoas. Tanto é que Joel 2:28 e 29 diz que Deus vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas, os jovens, os idosos, todos receberão o Espírito Santo ali. Deus não faz acepção de pessoas, ok? Agora, só para a gente poder finalizar, sobre a questão do dom profético em Ellen G. White. Em primeiro lugar, os ensinos de Ellen G. White são fundamentados na Bíblia.
Segundo lugar, ela exalta a pessoa de Cristo. Vamos ver se ela passa no teste de um profeta verdadeiro, né? Ela exalta a pessoa de Cristo. Tanto é que a melhor biografia da vida de Jesus, já escrita, foi escrita por Ellen G. White, está na Biblioteca do Congresso norte-americano, como a melhor biografia da vida de Jesus. E o nome é exatamente Vida de Jesus, ou Desejar Todas as Nações. Cumprimento de suas profecias. O que o profeta fala precisa se cumprir. E Ellen White teve essa característica. Frutos positivos em sua vida e em seu ministério, né? Sua vida e ensinos estão de acordo com a lei de Deus, exatamente o que podemos ver no ministério de Ellen G. White. Recebeu visões acompanhadas de fenômenos físicos, conforme 2 Crônicas 20 apresenta, né? E aqui Apocalipse 12:17, né? O dom de profecia foi manifestado na igreja de Deus. Apocalipse 12:17 diz que o diabo está irado contra uma igreja que tem o dom de profecias, né? E que guarda ali os mandamentos do Senhor. E Ellen White, vocês sabem, ela, só um breve histórico, né? Nasceu no dia 26 de novembro de 1827, nos Estados Unidos. Aos 9 anos foi atingida por uma pedra jogada por um colega de escola, acidente esse que quase lhe custou a vida. Durante 3 semanas permaneceu inconsciente e finalmente teve que abandonar os estudos. Aos 12 anos de idade foi batizada e, juntamente com vários familiares, em uma igreja metodista. Depois de assistir a várias reuniões adventistas em Portland, em 1842, aceitou plenamente os ensinos apresentados e, por isso, foi desligada da igreja metodista. E em dezembro de 1844, ela teve sua primeira visão. Lembra que o profeta tem sonhos e visões, né? Na qual ela contemplou a jornada do povo adventista rumo à cidade de Deus. Casou-se com o jovem pregador Tiago White, tornando-se assim Ellen G. White, ou Ellen Gold White. Dessa união nasceram 4 filhos. Tiago White faleceu em 1881 e Ellen White viveu 88 anos, recebeu mais de 2.000 visões e sonhos e escreveu mais de 100.000 páginas. E a Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, credes em seus profetas e prosperareis. Pessoal, é isso. Olha que extraordinário, né? Nós temos a segurança, nós não cremos em Ellen White como se fosse uma segunda Bíblia, nós não cremos que Ellen White é a papisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá? Como muitos criticam. Nós não cremos que os escritos de Ellen White é um substituto à palavra de Deus. Quem critica a Igreja Adventista por isso é porque não conhece a igreja, só ouviu um crítico falar e não foi buscar na fonte. Nosso livro Nisto Cremos tem lá as 28 crenças fundamentais e todas elas estão fundamentadas não em Ellen White, mas na Bíblia. Ellen White mesmo diz que os escritos dela é uma luz menor que conduz à luz maior que a Bíblia. E ela nem gostava de ser chamada de profeta. Ela preferia ser chamada de mensageira do Senhor. Era assim que ela mesmo se autodenominou. Eu sou a mensageira do Senhor. É porque muitos depois acabaram chamando de profeta, por causa das características dos seus escritos, né? Mas Ellen White, para vocês terem uma noção, ela é a 4ª escritora mais traduzida do planeta. Na frente dela tem 3 homens. Ela é a mulher mais traduzida do mundo. E em categoria geral, entre homens e mulheres, ela está em 4º lugar. Então, uma pessoa que não concluiu a 4ª série e que escreveu a melhor biografia da vida de Jesus, que está lá na Casa Branca, e que, por causa das revelações que Deus deu, ela colocou a Igreja Adventista, orientando a Igreja Adventista. Hoje a Igreja Adventista tem a maior rede educacional privada do mundo, por causa das orientações que Deus deu a Ellen G. White. Nós temos hoje o maior sistema de saúde privado do mundo também, por causa das orientações. Deus disse para ela: ó, a igreja que quer salvar o mundo por meio da mensagem do Evangelho precisa trabalhar com a mensagem de saúde, porque vai ser uma cunha, vai ser uma ponte de entrada para alcançar pessoas que são mais resistentes ao Evangelho, à mensagem de saúde. E aí a Igreja Adventista hoje é essa potência mundial em educação, em saúde, em assistência social por meio da ADRA, é uma agência humanitária internacionalmente conhecida e relevante, né? A Igreja Adventista tem vários defeitos, porque é formada por pessoas
mas a doutrina bíblica que essa igreja ensina é uma doutrina verdadeira, não é? E nós cremos, que fique bem claro, que Ellen G. White, ela foi inspirada por Deus para poder nortear, para poder guiar a igreja de Deus nesses últimos dias, mas a autoridade dela não é maior do que a autoridade da Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Bom, algumas perguntinhas aí, a Sandra levantou a mão. Pode perguntar, Sandra. Pastor, boa noite. Era só por curiosidade. Curiosidade não, uma dúvida que já tenho comigo há algum tempo. Até Jesus vir, a Helena White é o último profeta que Deus nos deixou, não aparecerá mais? Boa pergunta, irmã Sandra. A princípio, eu acredito que se houver uma necessidade, Deus pode levantar um outro profeta. Só que esse outro profeta que se levantar, ele precisa passar nesse teste se é um profeta verdadeiro ou não. Então, é muito simples identificar um falso profeta de um verdadeiro. Porque o dom de profecia, ele existiria na igreja até o final dos tempos. Ellen White, por tudo que nós sabemos, ela, dentro do contexto da igreja, ela é a última profetisa que Deus levantou. No entanto, nada impede de Deus manifestar esse dom em outras pessoas também, porque é um dom do Espírito que ele dá a quem lhe apraz, certo? Mas se alguém se levantar do meio da igreja novamente, alegando ter o dom de profecias, precisa se enquadrar nesse padrão bíblico aqui que eu mostrei para vocês, né? De falar de acordo com a lei, os profetas, de ter uma vida que produza frutos dignos, todas as características que eu apresentei. Então, nada impede que apareça uma outra pessoa, no entanto, a princípio não há necessidade. Tudo que a gente precisa saber já está revelado aqui na palavra de Deus, né? Muito bem. Alguém tem mais uma pergunta sobre o tema de hoje? Crianças e jovens terão visões, isso mesmo. Está lá em Joel 2, 28 e 29, nos últimos dias, Manu, a Bíblia diz que as novas gerações, né, serão usadas por Deus de maneira muito poderosa. E eu até acredito que quando for tirado de nós como pregadores do Evangelho, pastores, né, enfim, os membros, pela lei, a autoridade de pregar, ou a liberdade para pregar, melhor dizendo, as crianças serão usadas por Deus de maneira poderosa para pregar, porque elas não estarão presas a algumas leis, né? E isso aí Deus vai usar as crianças de maneira muito especial nesses últimos dias. É por isso que a gente precisa investir nas novas gerações. O diabo tem investido pesado nas novas gerações. Para vocês terem uma noção aí, todo o conteúdo que é produzido na internet, na televisão, nas séries, nas músicas, nos filmes, tudo visa capturar a atenção das novas gerações. E como igreja, nós precisamos estar atentos para elaborarmos projetos, programas para envolvermos as novas gerações, para que elas amem a Jesus, para que elas amem o próximo, para que elas possam ter um conteúdo, um alimento espiritual. Esse é o nosso maior desafio, viu? Preparar nossos filhos e filhas. Eu tenho todas as gerações praticamente dentro de casa. Tenho um bebê de 3 anos, que é a mais nova geração. Tenho uma menininha de 10 anos e tem um garoto de 13. Então, perceba, todas as gerações convivendo. Eu vejo os grandes desafios aqui dentro da minha própria casa, né? Minha esposa tem se especializado em trabalhar com as novas gerações, ela tem estudado sobre isso em seus estudos em São Paulo, e Deus tem, de alguma forma, nos despertado como família pastoral para a gente não só pregar o Evangelho, mas ajudarmos as famílias nesse contexto de preparar as pessoas e as novas gerações para a volta de Jesus. É uma responsabilidade tremenda, né, que devemos ter. Pessoal, alguma pergunta aí sobre o tema de hoje? Alguma dúvida? Alguma curiosidade? Pastora, Sim, eu penso que Deus usará, sim, nos últimos, é capaz de levantar, sim, mais profetas, conforme ele diz em Joel 2:28. Acredito que será mais naquela fase, se calhar, da grande tribulação, nos últimos minutos da história desse mundo. E creio que será para confortar o povo de Deus que estiver a passar por os momentos difíceis, né?
porque tudo Ellen G. White já disse. Então, creio que será mais para confortar essas visões e esses sonhos. Eu queria agradecer pelo estudo de hoje, porque eu estou a fazer um estudo com a minha família e nesses estudos que eu estou a fazer, eu tenho comentado muito sobre alguns temas que Ellen White falou. E ao longo do estudo, como eu tenho levado um irmão comigo, o irmão me disse, olha, não convém falar muito de Ellen White por enquanto, porque pode assustar. Vamos esperar chegar ao estudo de profecia, para depois começarmos a introduzir algumas visões que a irmã White teve. E eu acredito que o estudo de hoje, para mim, foi uma bênção, pastor. Foi uma bênção, já consigo melhor preparada para poder ensinar. Pastor, muito obrigada mesmo. Amém, Aline. Que bênção, viu? Que bênção. E quando a gente olha exatamente ali Joel 2, 28 e 29, a gente vê que o dom de profecia não está excluído da igreja nos últimos dias. Como disse a Líria aí, quando estiver mais pertinho da volta de Jesus, Deus vai despertar. A Bíblia diz, vossos jovens e vossos velhos terão visões, sonharão, enfim, eles receberão de Deus esse dom, como disse a Líria, para confortar, para admoestar, para orientar. Então, Deus não morreu o dom de profecia dentro da igreja, do povo de Deus, né? Ele vai despertar de novo nesses últimos tempos. E realmente é um tema distintivo, né, entre nós. Muito bom, pessoal. Alguma dúvida mais aí? Alguma pergunta? Obrigado, Késia. Deus abençoe, pastor. Ela está dizendo aqui. Obrigado. Muito bom. Deus nos abençoe, então, nos guie, né? Vamos fazer uma oração e aí eu passo a palavra aí para a Miriam fazer o encerramento. Bom, querido e bondoso Deus, obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje. Podemos meditar um pouquinho sobre a questão do dom profético. Por mais que a nossa igreja seja muito criticada por acreditarmos que em Ellen White se manifestou o dom de profecia, por tudo que nós estudamos na Tua Palavra, percebemos que ela tem todas as características de um profeta verdadeiro. Portanto, nos dê discernimento, sabedoria para ensinarmos outros. Acima de tudo, para que as pessoas possam seguir a Bíblia como única regra de fé e a Jesus Cristo como único Salvador. Toma-nos em Tuas mãos, nos dê aí um ótimo restante de semana, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom, pessoal. Deus abençoe vocês aí. Miriam, com você a palavra. Semana que vem é a nossa última semana aí dessa série tão abençoada que estivemos juntos. Verdade, pastor. Muito obrigada, né, por mais essa mensagem, né, que nós compartilhamos hoje aqui, tão bem explicada, tão bem comentada. E aguardamos, né, terça e quinta, nosso último dia como pastor e dentro deste estudo. Mas nós não vamos ficar assim perdidos não, tá? Vou estar sempre passando para vocês os próximos passos, porque um grande desejo meu era falar sobre Daniel, né, as profecias de Daniel. E como a gente tem esse espaço, então vamos ver o que a gente consegue fazer nas terças e quintas. Se, né, acontecer, aí eu informo todos vocês. Mas, pastor, muito obrigada por hoje. Meninas e meninos que eu vi por aí, né, um grande abraço e até terça. Deus abençoe. Um abração para vocês. Tchau, tchau.